Em alguns instantes, nós iremos começar o nosso culto. Eu quero te encorajar a usar esse momento como um encontro com Deus. E quando nós encontramos com um amigo, é costumeiro nós deixarmos de lado as coisas que poderiam estar nos distraindo. É o momento de nós podermos estar na sua presença, ouvi-lo, oferecer o nosso louvor. É um encontro com o Deus vivo, que quer muito nos instruir, nos amar, derramar a sua graça sobre nós, mas isso demanda de nós o nosso foco, a nossa atenção. Vamos então colocar tudo de lado e vamos juntos entrar na presença de Deus.
Bom dia, meus amados. Alegria receber a cada um nesta manhã. Se você é membro da igreja, frequentador assíduo, ou até você que está chegando novo no nosso meio, é uma alegria receber a cada um nesta manhã. Eu tenho certeza de que você, ao escolher estar aqui conosco, será amplamente abençoado. Vamos começar o nosso tempo juntos, elevando as nossas vozes, os nossos corações, com alegria em cântico ao nosso Deus. Vem Jesus,
Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de alianças, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Teus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Bom poder cantar juntos e ouvir este som de louvor, sabendo que isso ajuda a canalizar toda a nossa adoração ao Deus vivo. Nós vamos assistir um pequeno vídeo agora para o nosso momento missionário, que vai estar expondo um pedaço do testemunho do Jesus David Parra. Ele é colombiano, desde Medellín, na Colômbia. Ele, junto com a sua esposa Elizabeth Flores, tem ali um pequeno filho, Lior David, e esta família, esse casal, serve ao Senhor junto ao Ministério Pare, que é uma instituição que visa todos os moradores de rua em Medellín, na Colômbia,
vamos ouvir um pedacinho da história do testemunho do Jesus David. Hola, mi nombre es Jesús David Parra y yo quiero compartir con ustedes lo que el Señor Jesucristo ha hecho en mi vida. Cuando fui pequeño, crecí con mi padre en un hogar disfuncional junto con su esposa. Allí pasé ya la mayor parte de mi niñez. Cuando cumplí la edad de 16 años, mi padre desafortunadamente fue asesinado y eso trajo muchos problemas para mi vida. Yo salí de ese hogar donde él me dejó y empecé a vivir con familiares, con tíos, con tías, pero nunca encontré el lugar que necesitaba para poderme desarrollar como un joven común y corriente. Nunca tuve ese apoyo moral, fraternal, porque mis padres no estaban. Con el pasar de los años caí en el flagelo de las drogas y empecé a caminar ese camino oscuro, camino que conduce únicamente a la destrucción. Al pasar 5 años de estar consumiendo, empecé a vivir en la calle como habitante de calle. Y estando en esa condición, viajé a la ciudad de Medellín, pues me encontraba viviendo mi primera experiencia en la ciudad de Bogotá. Ya estando en la ciudad de Medellín, al pasar más o menos casi los 2 años, conocí a un amigo en la calle que conocía acerca del proyecto PARE. Y un día él me invitó a una reunión y yo fui. Asistí a las reuniones que hacían el proyecto PARE y ese día el Señor tocó mi corazón. Ahí empecé un programa de discipulado junto con los líderes que lideraban en esa época la fundación y el Señor empezó a hacer una obra muy bonita en mi vida. Al pasar los 3 meses tomé la decisión de internarme y se me dio la oportunidad. Y doy gracias al Señor por esa gran oportunidad y por los líderes que me dieron la oportunidad de poder internarme. Hice un proceso el cual no fue fácil los primeros 6 meses. Fueron momentos muy difíciles de confrontación, de culpa, por muchas cosas que uno hace que están mal. Y también de perdonar a los demás y perdonarme a mí mismo. Al pasar los 9 meses tomé la decisión de que el Señor Jesucristo fuera el Señor y Salvador de mi vida y entrara a mi corazón. Y le dije al Señor que me salvara y que me rescatara. Y el Señor vino a mi vida y al pasar el tiempo, ya a los 24 meses de proceso, 12 en la fundación y 12 ya en resocialización, el Señor me mostró cómo me había libertado de las drogas. Y fue una experiencia muy linda. Me sentí libre y volví a sentirme amado como hacía muchos años no me sentía amado. Eso trajo mucha felicidad a mi corazón y estoy muy agradecido con el Señor por lo que Él ha hecho en mi vida. Al pasar el tiempo, también allí en la fundación tuve la oportunidad de estudiar y estudié para convertirme en formador terapéutico y ayudar a otras personas en diferentes instituciones, a otras personas que quieren también salir de las adicciones. También el Señor suplió nuevamente un trabajo para mi vida y empecé a tener una vida laboral, una historia laboral y una educación. El Señor hizo todas esas grandes obras en mi vida. También en la fundación conocí a la mujer que se convertiría en mi esposa y hoy en día ella es mi esposa. Su nombre es Elizabeth y tenemos un hogar ya hace 4 años juntos. También tenemos un niño que Dios nos ha regalado y el último regalo que el Señor nos dio, que supimos hace 2 meses atrás, es que tenemos pronto a nacer a otro hijo para nosotros, que también el Padre nos lo ha dado y ha sido un regalo que nos ha dado. No podemos dudar que el Señor usa la Fundación PARE y el proyecto PARE para bendecir y salvar a muchas personas que se encuentran en condiciones de necesidad, en condiciones de adicciones y quieren salir de ellas, en donde el Señor aquí en la Fundación brinda las herramientas y su amor y su misericordia para esas personas que lo están buscando. Aquí en Medellín, Dios está orando. Y hoy en día yo me encuentro trabajando como un misionero autóctono de la Junta de Misiones en la Fundación PARE, ayudando a otras personas. Y ha sido de gran bendición junto con mi esposa. Así que puedo decir que Dios está salvando vidas y está obrando en la ciudad de Medellín, Colombia, a través del ministerio y Fundación PARE. Les envío un cordial abrazo y el Señor y su paz siempre los acompañe a cada uno de ustedes. Un abrazo. Dios les bendiga. Como é bom nós vermos a mão de Deus sobre este casal, e em específico sobre este obreiro, este
trabalhador na obra do Senhor, vê como Deus o resgatou e agora o coloca para ajudar outras pessoas em situação de risco, de fragilidade, ali pelas ruas de Medellín, Colômbia. Vamos continuar a orar por este casal, por esse trabalho, bem como todos os missionários que nós temos participação. De fato, neste domingo, nesse momento, estamos lançando a campanha da Junta de Missões Mundiais em nossa igreja. O tema deste ano é Viva o Poder de Transformar. E nós queremos somar as nossas ofertas, as nossas orações, junto à nossa denominação, para no final desse período enviar uma oferta expressiva para a manutenção missionária de todos os esforços da nossa Junta de Missões Mundiais, para que o Evangelho continue a ter penetração em vidas, corações, famílias, com o poder transformador de Jesus Cristo em cada situação. Vamos estar orando ao longo deste mês e colocando as nossas vidas à disposição de Deus para ofertar e para orar, para que o seu reino esteja se multiplicando através dos nossos esforços e os esforços da Junta de Missões Mundiais. Como tem sido um privilégio nosso poder participar semanalmente da entrega dos nossos dízimos e ofertas. Nesta manhã você poderá continuar a usar desse momento para glorificar a Deus. Nós entendemos que Deus tem colocado na sua palavra a promessa de que todas as nossas necessidades por Ele são supridas, para que nós possamos colocar o interesse dele em primeiro lugar. Aliás, Mateus capítulo 6, nos versículos 31 a 33, fala justamente isso. Veja, portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos. Pois os gentios é que procuram todas essas coisas. E de fato, vosso Pai Celestial sabe que precisais de tudo isso. As nossas necessidades básicas, Deus já sabe, Ele vai suprindo. A gente busca nele esse suprimento, mas Ele diz, no versículo 33, mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. É promessa da palavra de Deus. A gente busca primeiro glorificar a Ele e os seus propósitos, e isso inclui as nossas ofertas, os nossos dízimos, e Deus fará que nunca falte na nossa mesa, nos nossos celeiros, tudo que é necessário para a manutenção das nossas vidas. Baseado nisso, então, com confiança, vamos nos aproximar desse momento com alegria nos corações para ofertar e dizimar ao Senhor. Vamos agradecer ao nosso Deus. Ó Pai, nós te agradecemos a vida do Jesus David Parra, da Elizabeth, sua esposa, do pequeno Lior David, seu filho, esta família, e agradecemos, Senhor,
como o poder da tua mão resgatou essa vida, colocou ele no centro da sua vontade, junto com a sua família. Hoje, com alegria, eles podem te servir em Medellín, Colômbia. Pedimos também pelo projeto Pare, que está ali ministrando a uma fatia da população mais necessitada daquele lugar tão carente do Evangelho. Continue a usar as suas vidas e toda a instrumentalidade do Ministério Pare para alcançar e transformar com teu poder vidas e almas naquele lugar. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que nós temos de ofertar e devolver para o Teu reino essas ofertas entregues nessa manhã, Pai. Consagramos no altar do Teu reino e agradecidos por toda a Sua manutenção em nossas vidas, oramos em nome de Jesus. Amém. Te agradeço, mulher, por ser corajosa, unir quando for preciso e corrigir ensinando com amor. Te agradeço, mulher, por ser esposa, dona de casa e exemplo de cristã. Te agradeço, mulher, por ser profissional, comprometida e fiel à palavra de Deus. Te agradeço, mulher, que sorri mesmo querendo chorar e se alegra mesmo estando triste e se ajoelha mesmo estando frágil. Te agradeço, mulher, por ser mãe, protetora e que ora sem cessar pelos seus filhos. Agradeço, mulher que ora, agradeço, mulher que espera, agradeço, mulher que confia. Sim, somos todas mulheres. Parabéns, Dia das Mulheres.
Queremos dar destaque rapidamente para a nossa programação dessa semana, do nosso culto de quinta-feira. Nós começamos uma nova série nessa quinta-feira passada e daremos sequência, então, nessa quinta-feira que vem. É um culto onde nós estamos focando como resolver seu maior problema junto com Marcos Soares. Convide amigos, parentes, gente que é do seu convívio, que certamente serão beneficiados em poder atravessar aquele momento junto conosco. É um culto de menor extensão, mas sempre com uma oportunidade de 2 salas, uma sala de oração para quem é da igreja e uma sala de bate-papo de quem tem dúvidas e questionamentos com respeito ao conteúdo do vídeo. E você pode participar e convidar outros, quinta-feira, a partir sempre das 19h30, no nosso canal do YouTube. Nós temos pedido a cada um que, ao longo deste mês de março, diariamente, coloque na presença de Deus vários fatores que são concernentes ao nosso país, à nossa igreja, toda uma situação nacional. Oremos pelo Brasil, em geral, pelo governo e também pela nossa igreja, atuando dentro do cenário nacional. Você tem na sua tela alguns motivos de oração. Escolhe algumas para você estar orando nesse momento e não esquece de orar diariamente pelo Brasil. Cubra sua cabeça comigo e vamos orar. Ó Pai, dessa manhã, nós pedimos, Senhor, que esteja agora atuando no nosso meio, no Brasil. Pedimos, Senhor, que esteja abençoando com a sua presença e colocamos a nossa nação, a nossa pátria, no altar de Jesus Cristo. Pai, eu venho rogar em específico pelos profissionais de saúde. Aqueles, Senhor, que estão batalhando diariamente, usando de toda a sua formação, de todo o seu entendimento na área médica para poder salvar e tratar as multidões de pessoas que estão sendo internadas, que têm necessidades, muitos delas, Senhor, com Covid, outros com outras enfermidades, são várias complicações e há falta de espaço nos leitos, há falta de mantimentos nos hospitais e há um caos se instalando no nosso meio e nós pedimos, Senhor, por aqueles que se veem na linha de frente dessa batalha. Venha sustentar a cada um e, em particular, os que fazem parte do nosso corpo aqui da nossa igreja. São vários médicos, enfermeiras, especialistas, gente que está atrelada a toda essa parte da medicina e colocamos a vida de cada um no teu altar. Venha cuidar, Senhor, das suas vidas e cuidar deles nas suas emoções, na sua alma, nos seus corações, a parte espiritual, pois estão trabalhando já no limite. Estão, Senhor, esgotados, abatidos, seus corações estão quebrantados por verem tanto sofrimento e, apesar dos seus melhores esforços, as coisas vão caminhando para desfechos que são desfavoráveis muitas das vezes e eu sei que isso quebra os seus corações. Esteja, então, Senhor, reanimando, dando fortaleza na vida daqueles que são usados para tratar e ajudar a resgatar fisicamente a vida das outras pessoas. Nós também queremos colocar nas tuas mãos toda a campanha a ser desenvolvida de vacinação e imunização que já começa a ser aplicada dentro do nosso país, mas ainda os números são poucos. Nós precisamos de mais vacinas. Os insumos estão chegando e eu peço, Senhor, que as autoridades competentes tenham a sabedoria para saber como melhor aplicar cada faixa etária no devido tempo, de uma maneira não apenas ordenada, mas de uma maneira justa, que venha a favorecer a população, que todos, Pai, possam ser devidamente imunizados no tempo certo, da maneira certa, e que isso, Pai, seja uma bênção, Senhor.
para a vida desta nação. Colocamos, então, esses motivos nas tuas mãos. Gratos pelo teu poder, porque nós não dependemos dessas medidas, nós sabemos que elas podem ser usadas por ti para a nossa bênção. Dependemos, sim, de Jesus Cristo em nossas vidas. Então, nos curvamos perante este fato, gratos pela sua presença, em nome de Jesus. Amém. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, esse é o teu sangue. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos faz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Queridos irmãos, temos o privilégio de hoje participarmos da Ceia do Senhor. A Ceia do Senhor é um memorial que lembra a morte de Jesus em nosso lugar. Hoje nós nos reunimos como família para celebrar a nossa comunhão com Deus e a comunhão com os irmãos. Quando participamos da Ceia do Senhor, nós lembramos que Jesus Cristo deu a sua vida em nosso lugar. E a sua vida, o derramamento do seu sangue, a sua morte, nos concede a vida eterna. O apóstolo Pedro, na primeira carta, capítulo 3, verso 18, diz: porque também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus. Hoje, você que já é um cristão, batizado, está em comunhão com a sua igreja, é convidado para se aproximar da mesa do Senhor, para lembrarmos esta morte de Jesus em nosso lugar.
o justo, plenamente justo, que morreu por nós, injustos e pecadores, nos proporcionando a vida eterna. A Bíblia nos diz que Jesus Cristo, na noite em que ele foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai dele todos e fazei isso em memória de mim. Em memória de Cristo, participe agora comendo o pão. A Bíblia diz que, da mesma forma, Jesus, depois de participar do pão, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é um novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Em memória de Cristo Jesus, participe também agora do cálice. A Bíblia nos diz, em 1 João, capítulo 1, versos 9 em diante, que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Diz que se nós confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Queridos, nós já cantamos, nada além do sangue. O sangue de Jesus nos lavou. Aquele sangue derramado foi o sangue de um justo em nosso lugar. E por meio do sangue de Jesus, isso é da sua morte, temos o perdão dos pecados. E nós recebemos purificação. Nós vamos terminar esse momento cantando Alvo mais que a neve. É a morte de Jesus, o sacrifício em nosso lugar, que torna possível essa purificação. Ele nos purifica, diz o apóstolo João, purifica de toda injustiça. O texto que li 1 Pedro diz, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus. Vamos cantar agora, terminando esse momento memorial, cantando Alvo mais que a neve, porque por meio desse sangue nós somos purificados pelo Senhor. Alvos mais que a neve, alvos mais que a neve. Se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Alvos mais que a neve, alvos mais que a neve. Se nesse sangue Obrigado, Jesus, pelo sacrifício por nós na cruz. Obrigado porque pelo teu sangue lavados, nós vivemos uma vida completamente purificada. Permita que nós vivamos na tua presença todos os dias, de maneira íntegra, confessando os nossos pecados, sempre que o cometermos, sabendo que o sangue de Jesus tem todo o poder, nada além do sangue.
Obrigado pela nossa salvação e obrigado, Senhor, por esse sacrifício de amor. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Tua presença, eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Tua presença, eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Vivendo no Espírito, esta é a nova série de mensagens que começa hoje. Nós vamos falar sobre a vida e sobre a obra do Espírito Santo. Há cerca de 2000 anos, Jesus morreu, ressuscitou, voltou para o céu. Mas ele continua atuando aqui no mundo por meio do Espírito Santo. Jesus prometeu: não vos deixarei órfãos. E ele prometeu lá em João 14,16: eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique para sempre convosco.
era a promessa da vinda do Espírito Santo. Deus, portanto, continua a agir no mundo intensamente por meio da obra do Espírito Santo. Por meio do Espírito Santo, Deus continua a realizar a sua obra no mundo e na vida da igreja. Eu estou convencido, por isso essa série, Vivendo no Espírito, eu estou convencido que nós precisamos dar uma maior abertura à obra, à atuação do Espírito Santo na nossa vida e na vida da igreja. É a maior necessidade nossa, como crentes em Cristo, a maior necessidade da igreja também. Mas o Espírito Santo tem sido um tema negligenciado. Francis Chan escreveu um livro chamado O Deus Desconhecido, em que ele fala sobre o resgate da obra do Espírito Santo, da pessoa do Espírito Santo, da atuação do Espírito Santo. Ele fala então que é um Deus muitas vezes desconhecido. Agora, temos que lembrar que o Espírito Santo não passou a existir no Pentecostes e nem sequer passou a atuar só depois do Pentecostes. De fato, o Espírito Santo atuou e atuava já no Antigo Testamento. Em Gênesis 1:2 diz que o Espírito de Deus, que é o Espírito Santo, pairava sobre as águas, sobre a face das águas. Ele está lá já em Gênesis 1, verso 2. Nós vemos também que ele atuou na vida dos servos de Deus no Antigo Testamento, na vida de juízes, na vida de profetas, na vida de reis e de outros homens e mulheres levantados por Deus para uma atuação. Ele atuou também na vida e ministério de Jesus. Jesus, quando foi batizado, diz a Bíblia que o Espírito Santo veio sobre ele em forma corpórea, veio sobre ele. Jesus, então, naquele momento, recebeu o Espírito Santo. A Bíblia diz que foi o Espírito Santo que conduziu Jesus ao deserto para ser tentado. Queridos, o Espírito Santo está atuando em nossa vida, na vida da igreja. O Espírito Santo tem uma obra desde o Antigo Testamento. A Bíblia diz, por exemplo, lá em Atos 1:8, que o Espírito Santo nos seria dado para a obra da evangelização. Seria o poder, e é o poder de Deus para a obra da evangelização. Abraham Kuyper, do século XIX, um teólogo, um homem que trabalhava na área política também, um cristão, ele disse o seguinte: apesar de honrarmos o Pai e crermos no Filho, quão pouco nós vivemos o Espírito Santo ou no Espírito Santo. Vejam só, Abraham Kuyper verificou essa negligência ao ministério do Espírito Santo. Ele diz: nós honramos o Pai, e é bom que façamos, nós cremos no Filho, mas quão pouco vivemos no Espírito Santo. Agora, o Espírito Santo não pode ser ignorado, o Espírito Santo não pode ser mal compreendido, o Espírito Santo não pode ser negligenciado. Nós vamos resgatar o ministério do Espírito Santo na vida da igreja e na vida de cada cristão. Um autor chamado Craig Keener diz o seguinte: o Espírito Santo, assim como o Pai e o Filho, não é apenas uma doutrina, um conceito ou uma experiência a ser acrescentada a outras doutrinas e experiências da vida cristã. Ele é o Deus que invade nossa vida com sua presença transformadora. Por isso, durante algumas semanas, nós vamos falar sobre a pessoa e atuação ou obra do Espírito Santo. Porque sem o Espírito Santo, nós não estaríamos aqui hoje. O Espírito Santo é essencial na nossa vida. John Stott diz que é impossível ser cristão sem a obra do Espírito Santo, sem o ministério gracioso do Espírito Santo. O Francis Chan, o autor do Deus Desconhecido, ele fala: se eu fosse Satanás e meu objetivo fosse frustrar os propósitos de Deus e seu reino, uma das minhas principais estratégias seria levar os
frequentadores da igreja a ignorar o Espírito Santo. Queridos, ignorar o Espírito Santo, não dar lugar para a sua obra, é enfraquecer a obra da igreja, o ministério da igreja, é ter uma vida cristã enfraquecida também. Nós vamos falar então sobre vivendo no Espírito. Vamos abordar a cada semana como o Espírito Santo atuava e atua até hoje. O tema de hoje é o Deus que habita em nós. Eu quero falar sobre este dom, esse presente que Deus nos deu, que é o Espírito Santo que habita em nós. O Deus que habita em nós. Eu poderia chamar essa série também, além de chamá-la de Vivendo no Espírito, de o Espírito Santo, o essencial, no sentido de que Ele é aquele que não pode faltar na nossa vida. Sem a presença do Espírito Santo, nem nós, nem a igreja será tudo aquilo, ou seremos tudo aquilo que Deus planejou para nós. Nem a igreja consegue ser, nem eu e você conseguimos ser aquilo que Deus espera que sejamos, sem um ministério maravilhoso, poderoso do Espírito Santo em nossa vida. Vamos então falar sobre a obra e a pessoa do Espírito Santo. A cada semana, aprender um pouco mais sobre esse ministério do Espírito Santo, compreender melhor a pessoa do Espírito Santo e a sua atuação, com um objetivo: dar ao Espírito Santo o lugar central na nossa vida. O objetivo é que ao final, ou durante essa série, nós assumamos o compromisso de viver no Espírito, ou nas palavras de James Packer, viver na dinâmica do Espírito. O texto de hoje, ou os textos de hoje, estão lá no Evangelho de João. Eu quero ler João capítulo 14, João capítulo 15, capítulo 16, alguns versículos, porque são os textos que falam da promessa de Jesus que Ele enviaria o Espírito Santo para estar conosco. O Deus que hoje habita em nós, o Deus, terceira pessoa da Trindade, que faz parte do Deus Trino, o Deus Espírito. João capítulo 14, primeiros versos 15 a 17, 25 a 26, eu leio agora. Jesus disse, a promessa da vinda do Espírito. Ele diz, verso 15 do capítulo 14, se me amardes, obedecereis aos meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique para sempre convosco. O Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, pois Ele habita convosco e estará em vós. Verso 25 e 26. Essas coisas vos tenho falado, enquanto ainda estou convosco. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, Ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que eu vos tenho dito. João capítulo 15, verso 26 e 27. Quando vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que procede do Pai, esse dará testemunho acerca de mim, e vós também dareis testemunho, porque estáis comigo desde o princípio. E por fim, João 16, 7 a 14. Todavia, digo-vos a verdade, é para o vosso benefício que eu vou. Se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, eu o enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque o príncipe desse mundo já está condenado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas não podeis suportá-lo agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá a toda a verdade, e não falará de si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, pois receberá do que é meu, e o anunciará a vós. Amém. Esses são os textos que são as promessas, ou a promessa que Jesus fez, que Ele voltaria para o Pai, mas não nos deixaria órfãos, mandaria
o Espírito Santo. Na verdade, Jesus diz o seguinte: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Na verdade, é o próprio Deus agora conosco. Como Deus esteve conosco por meio de Jesus, Ele está conosco hoje por meio do Espírito Santo. Para começar, vamos pensar um pouquinho. Quem é o Espírito Santo? Quero fazer 2 afirmações, para que nós possamos eliminar falsos conceitos sobre a pessoa do Espírito Santo. A pessoa do Espírito Santo tem sido uma pessoa mal compreendida. Na verdade, muitos não olham para o Espírito Santo da maneira adequada. A primeira afirmação é a seguinte: o Espírito Santo é uma pessoa. Isso é, o Espírito Santo não é uma força, não é uma energia, não é uma influência, não é um vento. Embora a Bíblia use expressões como vento, fogo, o Espírito Santo, na Bíblia, é apresentado como sendo uma pessoa. Confundi-lo como uma força é um sério perigo, porque nós achamos ou acharemos que podemos manipulá-lo. Algumas igrejas tratam o Espírito Santo como uma energia celestial. Mas, na verdade, tudo isso faz com que as pessoas percam de vista que o Espírito Santo é uma pessoa, a terceira pessoa da Trindade que habita em nós. Francis Chan, na verdade, diz o seguinte: não se deve achar que podemos tratar o Espírito como um poder subordinado a nós para realizar os nossos propósitos. O Espírito Santo é uma pessoa. Nós sabemos, e os textos que li falam sobre isso, ele é apresentado sendo chamado de ele. Quando ele vier, o pronome pessoal aqui, ele vos conduzirá a toda a verdade, ele vos anunciará todas as coisas. Jesus fala que mandaria um outro consolador, na verdade, falando alguém da mesma essência que ele, o outro consolador. Jesus já era um consolador e agora vem o Espírito Santo. A palavra usada é a palavra parácletos, na verdade a palavra aqui parácleton, que vem de paráclitos, que significa aquele que se coloca ao lado para assistir. Por isso traduzido como ajudador, encorajador, consolador ou até advogado. O Espírito Santo é colocado ao lado para assistir. Queridos, várias características de uma pessoa são atribuídas ao Espírito Santo. O Apocalipse apresenta o Espírito Santo como falando à igreja. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A Bíblia diz em Romanos 8:26 que Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Atos 13:2 diz que Ele convoca cristãos para a obra ministerial. Diz que o Espírito Santo disse: separai-me Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Romanos 8:14, Ele nos guia, somos guiados pelo Espírito. A Bíblia fala que Ele é onisciente, 1 Coríntios 12:10, que Ele também devemos tomar cuidado para não entristecê-lo, porque Ele é uma pessoa, não entristecê-lo, não entristecer o Espírito Santo de Deus. Ele tem vontade, queridos. Então, o Espírito Santo tem as características de uma pessoa, porque Ele é a terceira pessoa da Trindade. Não é uma força impessoal, não é uma energia, mas Ele tem atributos de personalidade. Mais ainda, quando eu digo uma pessoa, Ele é uma pessoa divina. Então, o Espírito Santo é Deus. Como Deus Pai é Deus, como Deus Filho é Deus, Deus Espírito é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Muitos grupos ao longo da história tiveram dificuldade de colocar o Espírito Santo nessa mesma categoria do Pai e do Filho, mas a Bíblia coloca lado a lado, é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E é isso que nós cremos. Quando fala de outro Consolador, está falando de uma outra pessoa da mesma natureza. Lembram, queridos, quando Ananias e Safira pecaram mentindo aos apóstolos, especificamente ali diante de Pedro, a Bíblia diz que Pedro disse a Ananias: porque Satanás encheu o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo. Verso 3 do capítulo 5 de Atos. Mas no versículo 4, ele fala: como, pois, formastes esse desígnio no teu coração? Não mentisses aos homens, mas
a Deus. Vejam só, ele fala, mentiu ao Espírito Santo, mentiu a Deus, porque o Espírito é Deus, Deus é Espírito. O Espírito Santo é Deus, e por isso que Pedro fala com essa de maneira intercambiável. Eles mentiram à Trindade, ou ele, Ananias e Safira, mentiram à Trindade, mentiram ao Pai, mentiram ao Filho, mentiram ao Espírito Santo. O Espírito Santo, a Bíblia nos apresenta como sendo onipresente, Salmo 139, para onde fugirei do teu Espírito, onipotente, Atos 1:8, que diz que recebemos poder, todo o poder. Ele é onisciente, 1 Coríntios 12:10, porque diz que ele esquadrinha todas as coisas, a profundeza de Deus. O Espírito Santo é Deus. Portanto, devemos guardar aqui essas duas primeiras verdades. O Espírito Santo é uma pessoa e o Espírito Santo é Deus. Portanto, o Espírito Santo é uma pessoa divina. Mas como ele atua? Quando é que começa a obra do Espírito Santo na nossa vida? A obra do Espírito Santo antecede até a conversão. A Bíblia nos diz, nos textos que lemos aqui, que antes da nossa conversão, ele já atua. A primeira atuação do Espírito Santo na vida de qualquer pessoa, na vida do homem, consiste no convencimento. Guardem isso, a primeira atuação do Espírito Santo na vida do homem consiste no convencimento. Então, a primeira atuação é convencimento. O texto diz, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Queridos, o Espírito Santo é quem convence a todos nós. Convence do pecado, porque todos somos pecadores, mas alguns aceitam, reconhecem que são pecadores, outros negam que são pecadores. O texto diz, do pecado, porque não crê em mim. O primeiro pecado é a rejeição a Jesus. Então há dois tipos de pecadores, o que admite pecador, se admite pecador, e o que nega. O Espírito Santo é aquele que nos convence que somos pecadores. E aí começa o processo de conversão. Mas mais ainda, ele nos convence da justiça. O Espírito, o texto diz aqui, da justiça, porque vou para o meu Pai e não me vereis mais. Isso é, o Espírito Santo nos convence que Jesus morreu como inocente, que Jesus pagou por nós e Ele é a nossa justiça hoje. Ele fez por nós aquilo que nós não poderíamos fazer e que somente por Jesus podemos ser declarados justos. O Espírito Santo nos convence do pecado, o Espírito Santo nos convence da justiça de Deus. E mais ainda, o Espírito Santo nos convence do juízo. E ele fala aqui, o príncipe desse mundo já está condenado. Quando diz que ele nos convence do juízo, significa que Satanás já está julgado e todo aquele que rejeita Jesus, o Espírito Santo nos convence, merece o juízo também. Merece não a salvação, mas a perdição. Porém, o Espírito Santo quer nos convencer dessas três verdades, para que Deus venha e habite em nós. Sem a atuação do Espírito Santo, ninguém se converteria, porque é Ele que convence. Eu sou pecador, eu sou injusto, somente Jesus é justo, eu mereço juízo, mas Deus me concede a vida eterna. É obra do Espírito Santo, é obra sobrenatural. A obra do Espírito Santo começa antes da conversão, começa a atuar antes da conversão. Atua na conversão, como diz João 3, que tem que nascer da água e do Espírito. Mas os textos que li falam que a obra do Espírito Santo prossegue após a conversão. Por quê, queridos? Porque a vida cristã é vida no Espírito. Por isso o tema é vivendo no Espírito. Por isso que o sermão de hoje chama-se o Deus que habita em nós. Nós precisamos do Espírito Santo em nossa vida. E aqui algumas verdades para a nossa vida preciosas. Primeiro, o Espírito Santo passa a habitar no crente, no ato da conversão. Ele que já atuava nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo, agora passa a habitar em nós. No Antigo Testamento, como vimos aqui, o Espírito Santo não habitava na vida dos servos de Deus, embora ele atuava para uma missão. Ele conferia poder aos juízes, capacitou reis, capacitou os profetas, mas não era uma habitação permanente.
na verdade, era uma capacitação, uma habitação, estava com eles no desempenho de suas funções. Profetas, reis, juízes e outros mais. Mas hoje, a obra do Espírito Santo envolve uma habitação permanente. Eu digo a você que houve uma democratização da obra do Espírito Santo. Todos aqueles que têm a Jesus como Salvador têm agora o privilégio de ter o Espírito Santo. Aliás, o apóstolo Paulo diz aos Romanos, se alguém não tem o Espírito, esse não pertence a Deus. Esse tal não é dele, diz Paulo aos Romanos, porque é a marca do cristão. O Espírito Santo passa a habitar no crente. João 14, 16 e 17. Ele vos dará, eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, ou para sempre convosco. E ele fala, o Espírito da verdade, a qual o mundo não pode receber, é privilégio do cristão, porque o mundo não o vê, nem o conhece, mas vós, diz Jesus aos discípulos, o conheceis, porque ele habita convosco, está aqui entre nós, diz Jesus, mas estará em vós. Recebimento do Espírito Santo, ele estava com eles, mas estaria neles, e tem sido assim desde o Pentecostes. Ter o Espírito Santo habitando em nós é um privilégio atual, é um privilégio desde o Pentecostes, e é um privilégio para todo o povo de Deus. Mas mais ainda, o Espírito Santo que habita em nós, é o Espírito Santo que nos ensina. João 14, 26 e 16, 13 falam sobre isso. Ele nos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de Jesus, de tudo que eu vos tenho dito. Versículo 13 do capítulo 16, ele vos conduzirá a toda a verdade e vos anunciará as coisas que hão de vir. Queridos, o Espírito Santo atua na mente do cristão. Nós cantamos um hino que diz, vem Espírito Divino, grande ensinador, da Fanny Crosby. Vem Espírito Divino, grande ensinador. O Espírito Santo ilumina a mente do cristão para que compreendamos a vontade de Deus. Dr. Carson diz que uma das principais tarefas do Espírito, após ser glorificado, é lembrar os discípulos dos ensinos de Jesus. Eu, quando penso no texto que li, vejam só o que Jesus disse. Ele vos ensinará todas as coisas. Eu fico imaginando que aquilo que depois Paulo ensinou, Pedro ensinou, outros autores ensinaram, o Espírito Santo aplicava isso no coração dos cristãos. Então os discípulos foram ter oportunidade de conhecer, de aprender aquilo que os outros escreveram, foi confirmado no coração desses discípulos de Jesus. Mas diz mais ainda, ele vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho dito. Os ensinos de Jesus eram recordados na mente dos discípulos por meio do Espírito Santo, mas diz também que ele vos anunciará as coisas que hão de vir, coisas futuras. O Warren Wiersbe diz o seguinte, ele fala assim, aqui está incluído o ensino dos evangelhos, das epístolas e depois do Apocalipse, porque lembrariam do que Jesus ensinou, os evangelhos. Ele também vos ensinaria as outras coisas, ensinariam novas coisas, as epístolas, mas também falaria das coisas que hão de vir. O Espírito Santo ilumina a mente do cristão e ele nos dá a direção. Uma das principais tarefas hoje do Espírito Santo é aplicar a palavra de Deus na nossa vida. Mas vejam só o que o texto diz, que ele é o Espírito da verdade. Por isso ele conduz a toda a verdade, não há falsidade no Espírito, ele conduz a verdade. Então, queridos, nós se quisermos entender a verdade para nossas declarações doutrinárias, teológicas, crenças teológicas e para a vida prática, nós precisamos da obra do ministério do Espírito Santo nos guiando a toda a verdade. Um autor chamado Roy Zuck diz o seguinte, o Espírito Santo torna a palavra de Deus na vida, ou torna a palavra de Deus eficaz na vida dos estudantes, ou seja, daqueles que leem a palavra de Deus. Hoje em dia, uma das principais necessidades que nós temos é compreender a palavra de Deus por meio do ministério do Espírito Santo.
Tanto que o texto diz, ele me glorificará, pois receberá do que é meu e vos anunciará. Queridos, o Espírito Santo, o Deus que habita em nós. Não existiria vida cristã sem o ministério gracioso do Espírito Santo. Tudo que temos e somos, nós devemos à obra do Espírito Santo em nossa vida. A igreja precisa do Espírito Santo. Cada um de nós precisa do Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa divina. Ele é Deus, faz parte da Trindade, está em plena atuação no mundo. Não há nada que o Pai seja, que o Espírito Santo não seja. Não há nada que o Filho seja, que o Espírito Santo não seja. O Espírito Santo, na verdade, é Deus habitando em nós e Deus atuando na terra. Ele nos convence, continua convencendo dos nossos pecados. Ele continua habitando em nós, nos dando consolo, nos ajudando nas orações, nos dando direção, e Ele nos ensina todas as coisas, aplicando a palavra a cada situação da nossa vida. Minha oração, queridos, é que esse conhecimento, ou o conhecimento dessas verdades, nos conduza a um relacionamento mais profundo com Deus por meio do Espírito Santo. Que nós possamos, de fato, dar em nossa vida lugar à obra maravilhosa do Espírito Santo. Nós precisamos de ensino, nós precisamos de direção, nós precisamos de consolação, nós precisamos de discernimento, nós precisamos de poder. Tudo o que precisamos, nós temos ao nosso dispor, por meio do Espírito, que já habita em nós e que espera que nós humildemente, dia após dia, possamos estar dando liberdade para Ele atuar em nossa vida, para que a nossa vida seja vida no Espírito, vivendo no Espírito. É o plano de Deus para a nossa vida. Que você, hoje, tenha sido motivado a pedir, Espírito, tenha liberdade de atuar na minha vida, em tudo que eu penso, em tudo que eu sou, nos meus relacionamentos, nas minhas decisões. Dá-me compreensão da Tua vontade, me guia a toda a verdade. Viva no Espírito e assim você glorificará a Deus, que é a maior obra do Espírito Santo. Que Deus nos abençoe nessa caminhada, nessa vivência no Espírito Santo. Amém. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui. Jesus, eis-me aqui.
eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Pastor Elias, muito obrigado pelas suas palavras nesta manhã, vivendo no Espírito. E eu tenho certeza de que cada um que ouviu nesta manhã as colocações que foram expostas pelo pastor Elias foram abençoados. Que Deus continue a nos abençoar com a aplicação de sua palavra ao longo deste dia e ao longo desta nova semana. Eu quero lembrar que daqui a instantes nós temos a nossa EBD, ela é sempre online, virtual, é sempre pelo Google Meet. Você que já faz parte, já pode se deslocar para a sua classe. E se você está pela primeira vez ou não tem feito ainda a sua participação junto conosco, você pode buscar no nosso site informações para você se cadastrar e entrar para poder participar da nossa EBD às 10h30, sempre aos domingos. Deus abençoe então a sua participação na EBD, o resto deste domingo, nosso culto nessa noite e no decorrer dessa semana, que a mão de Deus repouse sobre a sua vida. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio.
eis-me aqui. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Eu me rendo aos teus